Tua palavra esconde, guardada no meu coração. Pais queridos, estamos de volta ao texto de Romanos 12 e eu quero mais uma vez compartilhar essa palavra de Deus com você. O texto hoje é Romanos 12, o verso 14. Eu vou ler que diz o seguinte: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Na Bíblia, na linguagem de hoje, está escrito assim: peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Meus amados, um sentimento natural do homem pecador é o sentimento da retaliação, da vingança. É o sentimento de querer que aquele que nos trata mal receba mal. O Evangelho vai na contramão desse sentimento. O Evangelho propõe uma caminhada para pessoas que, apesar de pecadoras, foram transformadas pela graça de Deus. E aqui esse texto é desafiador para nós. Abençoar é o contrário, evidentemente, de amaldiçoar. Se abençoar é desejar o bem a alguém, amaldiçoar é desejar o mal e desejar para aquela pessoa algo que possa prejudicá-la. Paulo, quando diz essas palavras, abençoai aqueles que vos perseguem e não amaldiçoeis, certamente está trazendo à memória as palavras de Jesus. Por exemplo, Mateus capítulo 5, a partir do verso 43, vai dizer o seguinte: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Se fazeis, não fazem os publicanos o mesmo? E se vocês só saúdam aqueles que fazem o mesmo com vocês, que bem maior vocês estão produzindo? Os gentios também fazem isso, os publicanos também agem assim. Então Jesus está nos lembrando que a perspectiva cristã é completamente diferente da perspectiva do mundo. O cristão deve suportar a perseguição com uma oração pelos aqueles que os perseguem. Quando o cristão é ferido, quando o cristão é insultado, maltratado, ele tem diante de si o exemplo de Jesus, que lá na cruz, sendo ferido e insultado, ele ora a Deus por aqueles que estão maltratando. Estevão vai seguir o mesmo exemplo de Jesus. O livro de Atos, no capítulo 7, vai registrar isso. Diz que Estevão, à beira da morte, sendo apedrejado, ele ergue uma oração a Deus, não pedindo maldição contra seus inimigos, mas pedindo que Deus os abençoe. Oh, queridos, aquela oração de Estevão foi feita num momento que certamente o apóstolo Paulo estava presente. E um certo comentarista vai dizer o seguinte: não pode haver dúvida de que a morte de Estevão foi uma das coisas que aproximou Paulo de Cristo. Como disse Agostinho, a igreja deve Paulo à oração de Estevão. Que coisa linda! Então, queridos, presta atenção. Independente de onde venham as perseguições contra nós, contra os cristãos, a nossa resposta a essa perseguição, aos nossos perseguidores, é orar ao Pai por eles, é pedir bênção do Pai para eles. Esse é o mandamento. Isso é cristianismo. O que for diferente disso não é cristão, não vem de Cristo. Fazer isso, como Paulo está ordenando aqui, orar pelas pessoas que nos perseguem e não amaldiçoá-las,
é caminhar na contramão do mundo, de um mundo marcado pelo ódio, pela vingança, pela retaliação. Fazer isso, como diz a palavra, é dar um testemunho belíssimo da presença de Cristo na nossa vida, é dar um testemunho de que o guia da igreja é Cristo. Portanto, nesse tempo tão difícil, você lembre do mandamento de Deus, lembre do exemplo de Cristo, lembre dessa advertência de Paulo: abençoe, abençoe, não amaldiçoe. Nunca peça o mal para ninguém, nunca deseje o mal para ninguém, por pior que essa pessoa seja. Abençoe essa pessoa, abençoe, porque é assim que Deus faz conosco, é assim que Deus faz com esse mundo, é assim que Deus pede que nós estejamos agindo. Deus nos conduza na obediência desta palavra, que nós não nos afastemos dessas instruções, porque elas vêm de Deus e elas abençoam as nossas vidas e abençoam aqueles que estão ao redor de nós. Um grande abraço, Deus continue guiando a você e a mim.